Eu nunca fui uma pessoa paranoica. Sempre achei que essas histórias de gente sendo observada, seguida, manipulada, eram exageros da mente, coisa de filme, de gente que já não estava bem. Até começar a perceber pequenas coisas que não faziam sentido. No começo, eram detalhes tão insignificantes que qualquer pessoa ignoraria. Um objeto levemente fora do lugar. Uma luz que eu tinha certeza de ter apagado, acesa. A porta do quarto encostada, quando eu lembrava claramente de tê-la fechado. Eu culpei o cansaço. Trabalho, rotina, noites mal dormidas. Tudo parecia encaixar numa explicação simples, e eu quis acreditar nisso. Mas então começaram os comentários. Não diretamente, nunca de forma óbvia. Foi no trabalho. Um colega comentou rindo que alguém tinha o mesmo hábito estranho que eu, de verificar 3 vezes se a porta estava trancada antes de sair. Aquilo me gelou, porque eu nunca contei isso para ninguém. Era uma mania antiga. Eu fazia isso desde criança, 3 vezes, sempre 3. Eu ri também, tentando parecer normal, mas algo dentro de mim começou a incomodar. Coincidência? Eu pensei. Só mais uma coincidência. Mas coincidências começaram a acontecer com frequência demais. No ônibus, uma mulher comentou ao telefone exatamente sobre o mesmo livro que eu estava lendo, citando uma frase específica que eu tinha parado para reler naquela manhã. Na fila do mercado, um homem atrás de mim murmurou uma música que eu não ouvia há anos, mas que tinha tocado na minha cabeça mais cedo, sem motivo algum. Começou a parecer que o mundo estava sincronizado comigo. Ou pior, que alguém estava. Foi aí que comecei a prestar mais atenção. E quanto mais eu observava, mais coisas erradas apareciam. Minha internet caía em momentos específicos, sempre quando eu estava pesquisando algo mais pessoal. Meu celular esquentava mesmo sem uso. Aplicativos abertos recentemente, sem eu lembrar de tê-los aberto. Eu pensei em vírus, hackers, alguma invasão digital. Levei o celular para um técnico. Ele verificou tudo. Nada, absolutamente nada. Está limpo, ele disse. Eu queria que não estivesse, porque isso teria sido mais fácil de aceitar. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitado, olhando para o teto com uma sensação crescente de que havia algo errado dentro da minha própria casa. Não um barulho, não um movimento, uma presença. Sabe quando você sente que não está sozinho, mesmo sem evidência alguma? Era isso. E essa sensação não me deixou. No dia seguinte, decidi testar algo. Fiz uma coisa ridícula, mas necessária. Peguei um pedaço de papel e escrevi uma frase completamente aleatória. Eu sei que você está lendo isso. Dobrei o papel e escondi dentro de um livro na estante. Um livro que eu nunca pegava. A ideia era simples. Se aquilo desaparecesse, eu não poderia mais negar. Passei o dia inteiro fora. Trabalho, trânsito, rotina normal. Mas minha cabeça estava lá, naquele papel. Quando voltei para casa, a primeira coisa que fiz foi ir até a estante. Minhas mãos estavam levemente trêmulas. Peguei o livro, abri. O papel ainda estava lá. Eu ri. Aliviado. Me senti idiota por um segundo. Mas então eu abri o papel. E o sorriso morreu. A frase não era mais a mesma. A minha escrita ainda estava lá. Mas abaixo dela havia outra frase. Escrita com uma caligrafia que não era a minha. Eu sei. Eu não gritei. Eu não corri. Eu só fiquei parado. Tentando entender, tentando negar, tentando encontrar qualquer explicação lógica. Mas não havia. Eu morava sozinho. Não havia sinais de arrombamento. Nenhuma janela aberta. Nada. E mesmo assim, alguém tinha entrado. Ou pior, alguém nunca saiu. Eu não dormi naquela noite. Nem na seguinte. Comecei a instalar câmeras pela casa. Sala, cozinha, corredor. Nada no quarto. Eu não queria saber o que poderia ver lá. Nos primeiros dias, nada aconteceu. Tudo normal. Silêncio. Rotina. Eu comecei a achar que tinha imaginado tudo. Que talvez eu mesmo tivesse escrito aquilo e não lembrava. A mente humana faz coisas estranhas. Eu quis acreditar nisso. Até a terceira noite, eu acordei com sede. Levantei, fui até a cozinha. Peguei água. Excente. Aquela sensação de novo. Mais forte, mais próxima. Voltei devagar pelo corredor. E antes de entrar no quarto, olhei para a sala.
Nada, mas algo me fez parar. Voltei até o monitor das câmeras e assisti à gravação daquela noite. Avancei até o horário em que eu estava dormindo. E então eu vi. A imagem tremia levemente. Não era a câmera, era algo passando. Uma sombra, mas não era uma sombra comum. Ela tinha forma, altura humana, e ela não vinha de fora. Ela saía do meu quarto. Meu estômago virou. Eu rebobinei, assisti de novo. E de novo, não havia dúvida. Enquanto eu dormia, algo saía do meu quarto. Caminhava pela casa e depois voltava. Eu desliguei o monitor. Não consegui assistir mais. Naquela noite, eu não voltei para o quarto. Fiquei sentado no sofá até amanhecer, pensando, relembrando, e tentando encaixar tudo. E então uma memória veio. Uma coisa antiga, quase esquecida. Quando eu era criança, eu falava com alguém. Meus pais diziam que era um amigo imaginário. Eu descrevia ele com detalhes. Muito mais detalhes do que uma criança normalmente daria. Eu dizia que ele sabia tudo sobre mim. Tudo. Na época era só imaginação. Crianças fazem isso. Mas agora, aquilo não parecia mais tão inocente. Passei o dia inteiro fora de casa, sem coragem de voltar. Mas eu precisava. Eu não podia fugir para sempre. Quando cheguei, algo estava diferente. Não visivelmente, mas o ar parecia pesado. Como se a casa estivesse ocupada. Entrei devagar. Tudo no lugar. Tudo normal. Até chegar no quarto. A porta estava aberta. Eu tinha certeza de que tinha deixado fechada. Entrei e vi, no espelho, uma frase escrita com algo escuro. Não era tinta. Era mais grosso, mais irregular. Você demorou. Eu não pensei. Saí correndo. Peguei o carro, dirigi sem destino. Só queria distância. Qualquer distância. Mas enquanto dirigia, algo pior aconteceu. O rádio ligou sozinho. Estática. Depois uma voz. Baixa. Era a minha. Mas não estava falando o que eu estava pensando. Ela dizia outra coisa. Você não pode sair. Eu desliguei o rádio. Minhas mãos tremiam. Respiração curta. Coração disparado. Eu parei o carro, no meio da rua, e fiquei ali, tentando entender, tentando recuperar o controle. Mas uma pergunta não saía da minha cabeça. E se aquilo nunca esteve na casa? E se aquilo estava comigo? Voltei lentamente, sem escolha, sem alternativa. Quando entrei em casa, tudo estava silencioso. Calmo demais. Fui direto ao quarto. O espelho estava limpo. A frase tinha desaparecido, como se nunca tivesse existido. Eu me aproximei. Olhei meu reflexo. Cansado, pálido, assustado. E então, eu pisquei. Mas meu reflexo não. Ele continuou me olhando, com um leve sorriso. Um sorriso que eu não estava fazendo. Eu recuei, mas ele não recuou. Ele deu um passo à frente. Do outro lado do espelho, como se estivesse mais perto, mais real. E então ele falou, sem som, mas eu entendi perfeitamente. Agora você lembra. E naquele momento, eu lembrei, não de uma pessoa, não de um invasor, mas de mim, de uma parte de mim que eu enterrei, anos atrás. Algo que eu fiz, algo que eu nunca contei, algo que eu forcei minha mente a esquecer, mas que nunca foi embora. Ele nunca foi embora. Ele ficou observando, esperando, aprendendo. E agora, ele sabia tudo sobre mim, porque ele era eu. E ele não queria mais ficar escondido.